Deus colocou uma palavra no meu coração, uma palavra para nós meditarmos aqui nessa noite, e eu quero a sua atenção. Amém? Nós adoramos a Deus, nós louvamos, nós abrimos o nosso coração, e chegou um momento tão importante quanto a adoração, o louvor, que é a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E o Senhor, Ele busca uma igreja que ama a sua palavra, uma igreja que deseja a palavra do Senhor. E o Senhor espera isso de mim e de você, que tenhamos um coração voltado para a sua palavra, um coração que ama a palavra, que ama ouvir e praticar os princípios bíblicos, a qual foram deixados para nós aqui, para o nosso crescimento. O Senhor, Ele deixou a sua palavra como um manual para nós, para que venhamos caminhar de acordo com o que Ele pede, irmãos. E se eu e você caminharmos de acordo com a palavra de Deus, você vai prosperar naquilo que você fizer. Amém? Você vai prosperar, irmão. O Senhor vai te prosperar, porque a palavra, ela vai se cumprir na sua vida. Glória a Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos meditar do versículo 5 ao versículo de número 11. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 5 ao versículo de número 11. Está sendo projetado também ali no Data Show. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também foi a notícia que ele nos contou: quanto desejam me ver. Ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês, quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim. Fiquei muito feliz. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Glória a Deus, irmãos. Feche os teus olhos. Pai querido, amado Senhor, eu peço a tua graça nesta noite para pregar a tua palavra, Senhor. Peço a ti, meu Deus, que tu me use aqui, que o Senhor venha fluir através da minha vida nessa noite, e que a tua igreja, Pai, seja edificada, Senhor. Que os teus filhos sejam impactados pela tua palavra. Alinha-nos, Pai, com o teu coração e com a tua palavra. Fala conosco. Eu peço ao Senhor sabedoria, autoridade, revelação, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, meus irmãos, amém? Abra o seu coração para a palavra de Deus, abra a sua mente, e o Senhor vai falar com você aqui nessa noite. Os irmãos sabem que quando eu ministro a palavra com lições, com pontos. Esse é o meu método, o meu jeito de pregar a palavra de Deus. E nós vamos aprender aqui algumas lições nesta passagem para o nosso crescimento espiritual, porque o Senhor espera de mim e de você
crescimento espiritual. O Senhor espera de nós amadurecimento. O Senhor deseja da sua igreja uma postura, uma atitude. Irmãos, 2 Coríntios é uma preciosa carta escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele nesta carta abre o seu coração e compartilha conosco experiências poderosas a qual ele teve com Deus. 2 Coríntios também é uma carta de encorajamento para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela, ao receber a primeira carta, ela ficou triste, porque a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo foi uma carta dura, foi uma carta de repreensão, eles foram repreendidos severamente. Mas agora na segunda carta, o apóstolo Paulo, ele encoraja esta igreja. Ele aqui traz este consolo para esta igreja. 2 Coríntios, irmãos, também é uma carta onde o apóstolo Paulo, ele faz uma defesa da sua autoridade apostólica. Você sabe que naqueles dias havia muitos falsos mestres, falsos apóstolos, que estavam se achegando à igreja para deturpar a mensagem, para trazer um ensino errado. Então, esses falsos mestres estavam questionando a autoridade do apóstolo Paulo. Então, 2 Coríntios, você vê ele fazer uma defesa, principalmente no capítulo de número 11. Isso é o que nós vemos em 2 Coríntios, irmãos. Irmãos, no capítulo de número 7, o capítulo que nós lemos, do versículo de número 1 até o versículo 4, o apóstolo Paulo, ele fala sobre santificação da carne e do espírito. E depois o apóstolo Paulo, ele fala sobre a sua conduta enquanto ele estava com os irmãos de Corinto. Quando ele estava lá na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo fala que ele não tratou ninguém com injustiça. Ele fala que ele não corrompeu ninguém. Ali do versículo 1 ao versículo 4, ele diz que não explorou ninguém. E também ele manteve uma lealdade sincera com aqueles irmãos. Olha a postura desse homem enquanto estava em Corinto. Será que essa tem sido a minha e a sua postura hoje, no meio da comunidade, no meio dos irmãos? Irmãos, o primeiro ponto aqui nessa introdução que eu destaco aqui para o meu coração e para o seu coração, é que como seremos lembrados quando sairmos de um lugar e for perguntado ao nosso respeito? Como é que você e eu vamos ser lembrados quando sairmos de um lugar e lá na frente alguém perguntar ao nosso respeito? Qual é a nossa conduta? Como é que você e eu vamos ser lembrados? O apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui: quando eu estive com vocês, eu não fui injusto com ninguém, eu não explorei ninguém, eu não corrompi ninguém, eu fui um amigo leal, eu tive uma lealdade sincera com vocês. Será que tem sido essa a nossa conduta em meio aos nossos irmãos? Será que tem sido essa a nossa postura lá no trabalho, na nossa rua, na nossa vizinhança? Quando você se mudar da rua que você está, quando você se formar na escola, na faculdade, no curso, quando você sair do trabalho que você está hoje trabalhando, e perguntaram: como é que foi o fulano? Como é que foi o ciclano? O que eles vão dizer ao meu e ao seu respeito? Irmãos, é algo para nós refletirmos naquilo ali, nisso, nesse ponto tão importante. Meu Deus, aquele cara, aquela mulher, dizia-se ser cristão, mas dava um mau testemunho. Aquele homem era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, era uma mulher que a gente via Cristo na vida dela, nunca se metia em rolo, sempre estava ali, tinha uma palavra. Aquele homem tinha uma palavra, uma conduta
de homem de Deus, de servo de Deus. O apóstolo Paulo traz para nós já, e a palavra do Senhor já traz para nós essa preciosa lição, para nós começarmos a refletir como é que tem sido a nossa postura em meio aos nossos familiares, em meio aos nossos vizinhos, em meio ao nosso trabalho, em meio à faculdade, à escola. Como é que você vai ser lembrado, meu irmão? Como é que você vai ser lembrado, minha irmã? O versículo que nós tomamos por base, versículo de número 5 ao versículo 11, irmãos, eu extraio daqui 5 lições. Nós vamos falar de 5 pontos nessa passagem, para o nosso crescimento espiritual nessa noite. É o que o Espírito Santo revelou ao meu coração para nós. Esta palavra não é para quem está ausente, esta palavra é para você que está presente, amém? Esta palavra é para você, esta palavra é para nós, esta palavra é para todos aqueles que vão ver depois através das mídias, da live, do YouTube. Irmãos, o versículo de número 5, o apóstolo Paulo, ele diz que quando ele chegou na Macedônia, ele não teve descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. A primeira lição, irmãos, que eu extraio dessa passagem, desse versículo, é que obedecer à vontade de Deus não nos isenta de enfrentarmos batalhas externas e temores internos. A palavra do Senhor, ela diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 8 ao versículo 10, assim seguiram viagem pela Mícia até o porto de Troade. Naquela noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. O apóstolo Paulo, ele foi para a Macedônia através de uma visão. Quando você lê Atos dos Apóstolos no capítulo 16, você vai ver que o apóstolo Paulo, junto com Silas, os irmãos, eles decidiam pregar a palavra em algumas regiões, mas o Espírito Santo impediu eles. Então Paulo teve essa visão e eles se dirigiram à Macedônia. Então nós já conseguimos compreender aqui que Paulo está no centro da vontade de Deus. A Bíblia fala em Atos, no capítulo 17, que quando eles passaram por Tessalônica, uma cidade na Macedônia, houve uma forte perseguição, mas eles estavam ali pregando a palavra de Deus, eles estavam ali fazendo a vontade de Deus. Em meio, irmãos, à vontade do Senhor, em meio, irmãos, está caminhando no centro da vontade de Deus. Paulo vem para mim e para você, através de 2 Coríntios, e diz: olha, não tivemos descanso, nós fomos bombardeados, batalhas externas e temores internos. Ele está falando de algo fora e está falando de algo dentro. Irmãos, ser cristão não nos isenta de batalhas externas e de temores internos. Ao nascer de novo, irmão, não significa que agora há uma bolha ao seu redor e que você daqui para frente será um crente feliz para sempre. Muitas pessoas estão equivocadas, irmãos, quando elas vêm para Cristo. E essa mensagem, essa lição que eu estou extraindo dessa passagem nessa noite, queridos, isso aqui está começando a ficar escasso na nossa geração. Está vindo uma pregação que quer massagear o teu ego, uma pregação que quer te livrar das batalhas externas e dos temores internos, uma geração e uma pregação que não está de acordo com o ensinamento bíblico. Mas o Senhor, Ele não prometeu isso para a sua igreja. Ele falou que em meio a batalhas externas e temores internos, Ele vai estar comigo e com você. Aleluia! Ele está conosco. Ele está conosco. E esse homem de Deus, temente a Deus, fiel a Deus,
Ele está dizendo: fomos bombardeados, não tivemos descanso. Talvez assim esteja a sua vida. Batalhas. Pastor, é uma luta. Pastor, é uma batalha. Pastor, termina algo e começa algo. E o que o Senhor diz para mim e para você referente a isso? Essas batalhas que nós enfrentamos, o Senhor deu para mim e para você a sua palavra. Ele deu para nós, para a sua igreja, a palavra. Nós temos uma arma, meus irmãos, que é a palavra de Deus. Você não conhecer a palavra de Deus, você irá padecer. Você não saberá se portar diante das situações se você não confessar a palavra. Ele deu a sua palavra para que eu e você nos conformemos com ela, para que eu e você confessemos ela, para que eu e você nos momentos de batalhas, de levantes, declaremos a palavra em nome de Jesus. Quando eu e você lemos Efésios capítulo de número 6, a palavra do Senhor fala sobre armadura. E o que é a arma do crente, irmãos? É a palavra. Sabe por que muitos de nós estamos padecendo? Sabe por que muitos de nós, diante das batalhas, dos levantes, das situações que vêm contra nós, nós não sabemos nos posicionar e sofremos? Porque somos negligentes com a palavra de Deus. Não conhecemos a palavra de Deus. Somos abalados facilmente. Querido, Ele deu para mim e para você a palavra. Mas o Senhor não vai descer lá no céu para estudar por mim e por você. Ele não vai descer lá do céu para examinar por mim e por você. Cabe a mim e a você conhecer a palavra. Cabe a mim e a você estudar a palavra. Irmãos, o justo, ele viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Fé no que, pastor? Fé na palavra. A palavra de Deus diz, Romanos 1,17, as boas novas, o evangelho, porque no evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 10,17, porque no evangelho é revelada a justiça, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É fé na palavra, é conhecer a palavra, é estudar a palavra. Irmão, a batalha está vindo lá na sua casa, confessa a palavra, declare a palavra. O meu Deus é maior, o meu Deus está comigo, essa porta, esse gigante, isso não é nada, porque o Senhor já me deu a vitória, eu sou filho, a minha casa é uma bênção. Mas o que acontece diante das batalhas, irmãos? O que acontece diante dos levantes e dos gigantes? A primeira coisa, começa a esfriar na fé. A segunda coisa, começa a murmurar. A terceira coisa, começa a desconfiar do amor de Deus. Será que Deus me ama mesmo? Por que eu estou passando por isso? Estude a palavra de Deus, irmãos. Estude a palavra do Senhor. Invista na palavra de Deus. É por isso que nós temos o estudo bíblico aqui nas terças. Porque, irmão, se nós não nos posicionarmos, nós ficaremos estagnados, ignorantes, concernente à palavra de Deus. A palavra. Então o Senhor está dando para ti hoje aqui a ferramenta, amém? Tem pessoas que estão enfrentando batalhas aqui, ó.
batalhas externas e temores internos. Pessoas aqui que estão passando momentos difíceis, estão perguntando e questionando por que, Senhor? Ele está dizendo aqui para você, aqui, ó, meu filho, minha filha, confesse a minha palavra, declare a minha palavra sobre isso, e as coisas vão acontecer, porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa, meu irmão. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Você tem uma espada na sua mão, amém? Você tem uma ferramenta na sua mão, uma arma poderosa na sua mão. Começa a declarar, começa a ministrar, a declarar na sua casa a palavra de Deus. Foi o que Jesus fez, lembra quando ele estava lá no deserto? Ele venceu o diabo e os levantes e as batalhas na palavra de Deus. Assim está escrito. Ele não falou, eu acho, não, assim está escrito, até que o inimigo saiu de perto dele, derrotado. Irmãos, a segunda lição que eu extraio dessa passagem está no versículo de número 6, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6. Olha o que está escrito: mas Deus que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. A segunda lição que eu extraio dessa passagem é recorrendo à fonte certa. Repita comigo, recorrendo à fonte certa. Glória a Deus. Irmão e minha irmã, Deus conhece você melhor do que você mesmo. O Deus que você serve te conhece melhor do que você mesmo. A palavra de Deus diz em Salmo que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. E ainda antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já conhece. Ele conhece você. Ele conhece as tuas dores. Ele conhece as suas fragilidades. Ele conhece tudo sobre o teu emocional, o teu sentimental, as tuas lutas. Ele conhece, Ele sabe. Ele sabe como é que tem sido os teus dias. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo de número 4, versículo 15 e o versículo 16. Olha lá. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Essa passagem está falando de Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E Jesus enfrentou tudo o que eu e você enfrentamos, vamos enfrentar, irmãos, e nem sonhamos em enfrentar, em um nível muito maior, muito aquém do que nós podemos imaginar. Por isso Jesus sabe. Jesus um dia esteve aqui como eu e você nesse corpo de carne e de osso e de sangue. Ele sabe, Ele enfrentou, Ele experimentou na vida, na prática, na sua realidade, para que hoje Ele pudesse consolar eu e você, para que hoje Ele pudesse confortar eu e você. Ele passou por tudo isso. Então você tem um sumo sacerdote que te conhece. Sabe qual é o problema, irmãos? O nosso problema é que os irmãos, quando estão desanimados, eles não recorrem a Deus. Eles recorrem a outras fontes. Eles recorrem a outros meios e acabam ficando mais desanimados ainda, porque não recorrem à fonte certa. Eles não recorrem ao Senhor Deus. Mas o texto é claro para nós, está dizendo o Deus que conforta os desanimados. Ei, o teu Deus conforta os desanimados. Se você está desanimado, saiba que você serve a um Deus, que é o teu Pai, que Ele vai confortar você, Ele vai consolar você.
Mas aqui que está a questão: você tem recorrido a Deus? Você tem buscado a face de Deus? Você tem se prostrado ao Senhor, recorrendo: Senhor, ajuda-me, socorre-me, fortaleça-me. Sabe o que acontece? Aí o irmão pede conselho para fulano, pede conselho para o amigo, para a amiga, para o vizinho, para o parente. Todo mundo sabe, menos Deus. Todo mundo dá uma sugestão e um conselho, menos o Senhor. Por quê? Está recorrendo à fonte errada. Irmão, não é errado você orar a Deus e ter um pastor, ter um homem, ter uma mulher de Deus para aconselhar você, para você abrir o seu coração, muitas vezes ali derramar as tuas lágrimas. Mas antes de tudo, irmão, vá à presença de Deus. Ei, vai lá para o Senhor. O véu do templo se rasgou, vocês têm acesso à presença do Pai. Que tal você buscar primeiramente a Deus? Ele é a fonte certa. O homem pode te dar direções e conselhos, mas a palavra final vem de Deus, vem do Senhor. Salmo de número 1, versículo 1 diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Ah, meus irmãos, recorra a Deus, viu? Recorra a Deus. Se você está desanimado, se você está cansado, Ele vai confortar você. Ele vai te dar uma injeção de ânimo. Glória a Deus. Quantas vezes, irmãos, nessa caminhada eu fiquei desanimado? Ou você acha que a gente tem um anjo com uma proteção? Não, irmãos. Mas quando você pede ajuda do Espírito Santo, Ele vem e te conforta, porque a palavra se cumpre. Você põe a palavra, e a palavra que não volta vazia, não é mentira, ela se cumpre na sua vida. O Senhor vem e te coloca de pé, Ele te anima, Ele abre a porta, Ele abre os teus olhos, Ele remove o fardo, a carga dos teus ombros. Ele diz para você: eu sou contigo, meu filho, eu sou contigo, minha filha. Mas você precisa recorrer à fonte certa. Ah, louvado é o nome de Jesus. Quem está comigo aqui nessa noite? 2 Coríntios capítulo de número 1, do versículo 3 ao 5. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Olha lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O Pai de toda consolação, o Pai das misericórdias. E sabe por que Deus vai consolar você? Para que depois você possa consolar o teu irmão. Vai vir uma pessoa que está passando as mesmas situações, e você vai ser um canal de bênção na vida dela. Você vai ser um canal de bênção na vida dele, porque você já teve a experiência, você passou. Antes de vir falar com o irmão, pode vir me procurar, os pastores, os irmãos, as irmãs. Mas querido, vai lá para o teu quarto, viu? Fala com o papai do céu. Ele não é um senhor com uma chibata na mão lá para, sabe? Não, Ele só está esperando lá você lá buscar Ele para te colocar no colo dele, te dar um abraço, te dar um beijo, derramar sobre você o amor dele, e você vai sair diferente. Vai ser arrancado de você essa dor, essa tristeza, essa angústia, porque Deus é profissional em fazer isso. Deus é soberano. Ele transforma o pranto em festa, a tristeza em alegria. É o que o nosso Abba faz. Terceira lição, irmãos, que eu extraio dessa passagem é no versículo de número 6, capítulo 7, 2 Coríntios. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito,
Repita comigo: o irmão está fraco. O irmão é mais importante. O irmão é mais importante. O apóstolo Paulo aqui ele foi consolado, confortado com a chegada do irmão Tito. Quando Tito chegou, o apóstolo Paulo, alegria, festa, meu irmão está bem, o meu irmão está firme, o meu irmão está aqui saudável, está aqui. Tito, eu estava preocupado com você, mas você está aqui. Paulo foi consolado, conformado, ficou feliz com o irmão, porque no coração de Paulo, o irmão é mais importante. No reino de Deus, o irmão é mais importante. Irmãos, entenda uma coisa: no reino de Deus, nós adoramos a Deus, nós amamos os irmãos e nós usamos as coisas. Nós não podemos inverter. O que está acontecendo é que Deus tem sido desonrado, os irmãos têm sido usados e as coisas têm sido amadas e idolatradas. Não podemos inverter. Primeiramente, adoração ao Senhor. Segundo, amor ao seu irmão. E terceiro, use as coisas. Use as coisas. Esse é o princípio do reino de Deus. E é o que Deus espera de nós, que amemos o nosso irmão. Esse irmão que está do seu lado é a coisa mais importante. É o mais importante, irmãos. É o irmão que está do seu lado. Dá uma olhadinha aí para ele aí. Dá uma olhadinha para ela aí. Bate assim e diz: tu é precioso. Tu é preciosa. Tu é precioso. Tu é o mais importante aqui. Isso é o reino, meu irmão. Isso é o reino de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 14 e ao versículo 17. Olha o que está escrito lá: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Esse sistema, irmãos, quer inverter os valores. Mas nós não podemos nos conformar com este sistema. Nós vivemos os princípios do reino e da palavra de Deus. Adoração ao Pai, amor ao irmão e o uso das coisas deste mundo que são passageiras. O que nos conforta? O que nos consola? Saber que o nosso irmão está bem? Ou sermos promovidos? Uma pergunta para você nessa noite aqui. Uma pergunta para mim, para todos nós. Irmão, nós precisamos nos conformar com a palavra. Precisamos rever algumas coisas. Porque senão caímos nesse laço aqui, ó. Caímos nesse laço. Aquele irmãozinho lá, tanto faz. Não foi mais, mas deixa para lá, a vida que continue. Nem soube mais nada. Nós temos que ter um coração como o de Deus. É um puxão de orelha para todos nós aqui. Ame o seu irmão, ele é o mais importante, viu? Às vezes o pastor não consegue dar atenção para todo mundo, ligar para todo mundo. Tu liga para um, tu liga para outro, tu manda uma mensagem. Mas irmão, não fica esperando do pastor, do líder. Não fica esperando de pastora. Liga você. Manda uma mensagem você. Ei, meu irmão, como é que você está? Você está bem? Como é que está?
Às vezes são tantas coisas, irmãos, principalmente um tempo como esse para nós de mudança. Faça a sua parte como filho de Deus, como uma pessoa do reino. Glória a Deus. Quem está comigo aqui nessa noite? Glórias a Jesus, louvado é o Senhor. A quarta lição que eu extraio dessa passagem está no versículo 8 e 9, 2 Coríntios capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 9. Olha o que está escrito: não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo, portanto não lhes causamos mal algum. Terceira lição que eu aprendo aqui é: tenha um coração ensinável. Repita comigo: eu preciso ter um coração ensinável. Ah, como isso é sério nos dias atuais. Eu e você precisamos, irmãos, ter um coração ensinável. O apóstolo Paulo, ao enviar a primeira carta à igreja de Corinto, ele desceu a chibata, ele desceu a lenha neles. Essa igreja foi fortemente, irmãos, repreendida. É você estudar 1 Coríntios. O apóstolo Paulo ali trouxe à tona toda a mentira, toda a corrupção, toda a podridão que estava escondida debaixo dos tapetes e repreendeu eles. Mas essa igreja revelou ter um coração ensinável, porque esta igreja, ela ouviu a correção, a repreensão e se arrependeu. Ela corrigiu a sua atitude, as suas ações. É o que o texto está dizendo para mim e para você. Provérbios capítulo 9, Provérbios 9, 8 e 9. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreende o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Provérbios capítulo 10, versículo 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Tiago capítulo de número 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então o texto está falando para nós que se você é uma pessoa que tem um coração ensinável, se você é uma pessoa que tem um coração que ama a correção, a Bíblia diz: você é sábio. Você é um sábio. Mas se quando corrigido, repreendido, você não aceita, a palavra de Deus está dizendo: você é tolo. É o que a Bíblia está ensinando para nós. Irmãos, presta atenção no que o pastor vai dizer. Nós estamos chegando num tempo onde as pessoas não aceitam a correção. As pessoas, elas não aceitam a repreensão. É mais fácil para elas desenvolverem um coração ensinável. É mais difícil, é mais fácil para elas deixarem a igreja do que desenvolverem um coração ensinável. Escute o que eu estou falando para você aqui nessa noite. Porque aceitar uma repreensão e uma correção mexe com a nossa humildade. Só o humilde aceita a repreensão. O arrogante, o orgulhoso, ele não aceita, ele sempre acha que está na razão, que ele é o certo. Então as pessoas são muitas vezes tão orgulhosas que aquele irmão lá, aquele pastor chamou a minha atenção: não vou mais naquela igreja. E hoje é muito fácil, você atravessa a rua, está cheio de igreja, toda esquina tem uma igreja.
É mais fácil sair da igreja, meus irmãos, do que realmente naquele ponto ali eu errei. Naquele ponto ali que eu fui chamado, que eu fui repreendido, eu falhei, mas eu quero crescer, eu aceito a correção, porque eu estou aqui para servir ao Senhor. Tenha um coração ensinável. E você que é casado aqui, ó, tenha um coração ensinável. Deus me livre o meu marido me chamar atenção. Deus me livre a minha esposa me chamar atenção. Não tenha um coração ensinável. Sabe que está errado às vezes, mas para não dar o braço a torcer, cara, vai ter lá ó, um monte de divorciados aí, ó, casais se divorciando, porque não tem um coração ensinável. Não suporta a correção. Não suporta a repreensão, não suporta, não aguenta. Oh, meu irmão, eu e você precisamos ser mansos e humildes. Está errado, não é errado reconhecer. Não é humilhante você dizer, não, realmente eu errei, me perdoe. Eu quero aprender, eu não sou perfeito, irmãos. Eu e você não somos perfeitos. Eu e você estamos sendo aperfeiçoados, e por não sermos perfeitos, estamos sujeitos ao erro. Seja ensinável, viu? Quando alguém te corrigir, aceite, seja sábio. Sabe o que vai acontecer? Tu vai se tornar mais sábio. Quando você acolher, você vai se tornar mais inteligente. Amém, meus irmãos? Salmo de número 32, versículo 8 e 9. Olha o que está escrito. Já estamos caminhando para o final. Salmos 32, 8 e 9. Olha lá. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Somos sábios ou somos cavalos e burros? O Senhor está falando, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Eu vou conduzir você, mas aceite a repreensão. Aceite a correção. Louvado é o nome de Jesus. Quem está comigo aqui nessa noite, tenha um coração ensinável, viu, meu irmão? Louvado é o nome de Jesus. Quinta lição para finalizarmos, está no versículo 10 e o versículo 11 de 2 Coríntios, no capítulo 7. A palavra do Senhor, ela nos diz, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Quinta lição que eu extraio desse texto é: não desista do irmão problemático. Hoje ele pode estar gerando problemas, amanhã ele pode trazer muita alegria para a comunidade. Não desista do irmão problemático. Os irmãos de Corinto eram irmãos problemáticos, mas Paulo não desistiu deles. Paulo corrigiu, exortou, e esses irmãos agora estavam trazendo alegria. Nós sabemos que tem irmãos que não querem ajuda mesmo. Quando você identifica, você deu o seu máximo, o seu melhor, mas o irmão não quis, fazer o quê? A vida que segue. Nós oramos, nós buscamos, nós vamos até onde o irmão permitir. Depois daí, irmãos, ore a Deus pela vida dele, pela vida dela, mas não desista. Não desista do irmão. Ele vai trazer muita alegria ainda, viu? Quando nós vemos os homens de Deus, pastores, quão problemático. Quantos problemas eram gerados?
quanta dificuldade. Hoje estão aí sendo usados por Deus, homens, mulheres de Deus. Um grande exemplo para nós na palavra do Senhor é Pedro, o apóstolo Pedro. Quanto que incomodou, quanta coisa que fez ali errado, mas depois ele se rendeu aos pés do Senhor. Ele se converteu e ele trouxe muita alegria para o reino. O apóstolo Pedro. Glória a Deus, meus irmãos. Você entendeu essa palavra nessa noite? Guarde no seu coração essas preciosas lições. Guarde no seu coração. O Senhor é com você. Você tem a palavra dele. Se você está desanimado, ele está aqui nessa noite para confortar e consolar você. Esse irmão que está do seu lado é o mais importante. Não é a sua promoção, é esse irmão que está do seu lado. Isso é o reino de Deus. Tenha um coração ensinável e não desista do irmão problemático. Vamos nos colocar de pé nesse instante. Louvado seja o nome de Jesus. Maravilhoso é o Senhor. Ele é fiel, Ele é santo, Ele é bom. Ele é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom. É por isso que você está na presença dEle. É porque Ele é com você. Ele ama você. Maravilhoso é o nome de Jesus. Maravilhoso, maravilhoso é o Senhor. Vamos orar por um instante, já vamos ceiar logo depois. Mas eu acredito que Deus falou com pessoas aqui nessa noite. O pastor vê aqui as pessoas, mas não conheço a fundo lá o seu dia a dia, como é que está a sua vida. Mas o Papai do céu sabe. O Papai do céu sabe tudo. E Ele está aqui para confortar você nessa noite. Ele está aqui para consolar o seu coração. Ele está aqui para abraçar você. Glória a Deus. Irmãos, você que desejar receber oração, você tem liberdade de vir aqui à frente, tá? Você tem liberdade de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você quer receber uma oração, você está passando por situações assim, difíceis. Você anda desanimado. Você anda angustiado. Nós estamos aqui para orar por você, para dar um abraço em você, viu? Você tem liberdade, em nome de Jesus. Se não, ore conosco, fecha os teus olhos, põe a mão no seu coração, enquanto aqui o ministério de louvor, a irmã Sara vai estar cantando aqui. Deixa o Papai do céu tocar no seu coração, viu? Deixa Ele tocar. Ele conhece você. Ele está dizendo: meu filho, minha filha, eu conheço o teu levantar e o teu deitar. E ainda antes que a palavra saia da sua boca, eu já conheço. Eu te conheço, eu te conheço. Eu te conheço. Os fios de cabelo na tua cabeça já estão contados. Nada pega Deus de surpresa, nada. Ele sabe tudo. Está dizendo para você: eu sou contigo. Eu sou com você, eu sou com você. Quando passares pelos rios, não se afogará.
quando passarem pelas chamas, ela não arderá em você. Você não vai naufragar, porque o Pai é com você. Pode vir o vento forte, pode vir a tempestade, meu irmão, pode balançar o barco, pode bater o vento contra a casa, mas ela não vai desmoronar, porque a rocha é Cristo, a nossa rocha é o Senhor, aleluia. Não serei abalado. Ei, confia nele. Ei, confia nele. Você não será abalado. A Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, permanecerão inabaláveis. Louvado é o nome de Jesus. Abre o seu coração, ore a Ele agora nessa noite. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Aleluia, Jesus. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todo o livramento que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todo o livramento que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh, Espírito Santo. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Espírito Santo, Espírito Santo. Ele é o Consolador. Ele é o Consolador.
Jesus disse: não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo que consola, o Espírito Santo que te abraça, o Espírito que te beija, o Espírito que está com você, o Espírito que habita em você, o Espírito Santo de Deus é o Consolador. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Você é amado, você é amada do Pai. Aleluia.